Boa noite para quem já chegou, quem for chegando, seja bem-vindo, né? Que não sabe que eu estou falando isso, mas tudo bem. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre saúde, e aí eu convidei o professor Lovato, que para os íntimos é o Love, né? Eu preciso declarar para vocês, gente, o meu amor por essa pessoa, por esse ser humano. Ai, que linda! Porque eu sou muito fã dele, admiro demais, é meu amigo, e não é só amigo de sala dos professores, é amigo mesmo, né, do coração, desde 2013, 2014, né? Eu acho que por aí, né? Faz um tempinho. E, enfim, essa pessoa linda que eu convidei hoje para conversar sobre esse tema, a gente vai falar sobre saúde preventiva. E aí, então, Love, eu quero que você apresente aí um pouquinho da sua experiência para o pessoal, e daí eu vou abrir aqui os slides só para a gente iniciar de fato a nossa conversa, né? Vamos determinar certinho qual que é o tema. Seja bem-vindo à nossa live, estou muito feliz que você hoje é o convidado da vez. Você sempre aparece aqui nas outras lives, contribui com a nossa discussão e hoje você é a nossa estrela. Muito obrigado, Bruna, muito obrigado. Então, agradeço mesmo a recepção, a presença de todos vocês, todos os alunos que estão aí, né? Aqueles que vão assistir depois também, pelo interesse. A minha admiração e o meu amor pela Bruna é dobrado, né? Tudo que ela falou a meu respeito pode escutar, pode se considerar em dobro ao seu lado. E realmente eu estou aqui nas lives de vez em quando, sempre quando eu posso, e não é por gentileza, não é por coleguismo, é por admiração mesmo. Eu acho que esse trabalho da Bruna é muito bacana, ensina muito a gente que assiste, e fico muito orgulhoso de ver ela como minha amiga fazendo isso para vocês, nossos alunos, né? Eu acredito que a bagagem que vocês adquirem com isso é enorme, e até a gente também, quando tem a oportunidade de assistir, a gente também sai bastante engrandecido no nosso conhecimento, no nosso saber, sobre redação, sobre os assuntos, né? Afinal de contas, é importante para todo mundo saber escrever e conhecer todos os assuntos, tá? Eu acredito que fui convidado para esta live por causa da minha formação, né, Bruna? Além da nossa amizade, mas também por causa da minha formação. Talvez vocês não saibam, alguns de vocês não saibam, mas a minha formação original universitária é em odontologia. Embora eu dê aula de química, eu sou formado em odontologia, e quando me formei já dava aula de química. A minha história de química, com química, é meio autodidata. Eu tinha muita vontade de ser professor. Quando comecei, quando tive aula no cursinho, admirava muito meus professores, gostava daquele esquema de cursinho. Era um show, não era aula, era anfiteatros de 300 alunos, e todo mundo e estudando e apoiando, e eles trazendo muito conhecimento. Eram excelentes comunicadores e eu gostei muito daquilo. Tive a oportunidade lá em Ponta Grossa, que é a minha cidade de origem. Eu, na verdade, nasci em Guarapuava, mas vim para Ponta Grossa com 15 anos, e lá eu fiz o meu cursinho. Lá eu tive a oportunidade de ser convidado à assistência, a ser professor assistente, e depois, por uma ironia do destino, os dois professores de química estavam disponíveis sofreram acidentes, um quebrou os dois pés e outro quebrou a clavícula, em acidentes separados. Meu Deus! Pertinho do aulão de véspera, e aí eu fui convidado a dar o aulão de véspera no lugar deles. Imagina, eu estreiei num aulão de véspera. Então foi uma coisa, assim, assustadora, realmente assustadora. Outra coisa, eu queria ser professor de física, eu não queria ser professor de química, eu adorava física. Mas o Mânica foi meu professor. Então, é verdade. Uma dessas, o Mânica e o Vilmar foram meus professores. E um dos motivos de eu gostar muito de física tá na atuação do Mânica. Mas quando apareceu a vaga, eles foram olhar lá no meu score do vestibular, o diretor, o professor Edson Oberg, ele foi olhar lá e disse, eles me chamavam de Cláudio lá em Ponta Grossa, Cláudio, você foi muito bem em química, você não pode querer dar aula de física, mesmo porque física tem o Mânica e tem eu, ele era também professor de física. Então o teu negócio é dar aula de química. Falei, puxa, bacana. E aí entrei em química e continuei. Dentro da faculdade, eu fiz a minha primeira especialização em biomateriais,
que estuda os materiais odontológicos, a constituição dos materiais que vão na boca, as massinhas, os prateadinhos, os metais de aparelho, os elásticos, os gessos. E logo em seguida, de novo, tive a oportunidade de dar aula, através de um colega, de dar aula numa universidade sobre biomateriais. Então, no ensino superior, eu comecei com uma disciplina chamada materiais odontológicos. Aí, essa universidade que eu dava, me cobrava mestrado. E o mestrado que apareceu para eu fazer na época, que eu mais gostei, assim, que mais me interessou, foi o mestrado em saúde pública. Então, eu me tornei mestre em saúde pública, defendendo minha tese em resíduos de serviços de saúde, que são as coisas que as clínicas, os hospitais, os consultórios odontológicos descartam para o meio ambiente, estudando o impacto disso no meio ambiente. Tá? Só que daí, junto com isso, vem todo o estudo de odontologia preventiva, de medicina preventiva, fisiologia, histologia, toda aquela parte que você precisa estudar para conhecer, para ser apto a receber o título de dentista sanitarista, né? É o dentista especializado em saúde, que tem como a principal função a prevenção, que é o assunto que a gente vai conversar na aula de hoje, né? Então, eu fiquei bem feliz de ser convidado, porque é um assunto que eu gosto bastante, me preparei bastante, sempre que eu posso, eu gosto de dar minha contribuição e uso esse assunto, usei muito no meu consultório, passo para amigos, tenho oportunidade de ter dado cursos a respeito disso, dentro da prevenção. Acredito muito na prevenção, acredito mais na prevenção do que na medicina propriamente dita. Perfeito, Love. A gente está muito feliz que você aceitou nosso convite, e esse realmente é um tema muito importante, porque ele recai sobre a vida de todo ser humano, né? Todo mundo precisa cuidar da saúde, e a gente sempre ouviu as nossas avós falando que é melhor prevenir do que remediar. Sim, sem Você dúvida. estava falando aqui, hoje o professor João Felipe não pôde estar presente, porque o nosso dia de fazer live é quarta, mas a gente teve ontem uma reunião dos professores, né, com a coordenação, a gente mudou para hoje, e hoje ele tem aula. E aí, eu conversando com o João hoje sobre possíveis temas, a gente chegou num tema sobre saúde bucal, porque o Enem, ele costuma ser específico, né? Pode ser que o tema seja mais abrangente, como medicina preventiva, né? É um tema abrangente, mas a gente poderia falar, por exemplo, em saúde bucal, que é um tema importantíssimo, né? A saúde da boca é, assim, algo super, super, super necessário, e a gente sabe que num país como o Brasil, em que 50% da população não tem nem saneamento básico, a gente sabe que fica difícil para a população mais pobre, que é a maioria, manter a saúde da boca, né? Visto que, em primeiro lugar, falta consciência, orientação, né? Na nossa proposta ali de redação, a gente tem essa coisa sobre o analfabeto em saúde, né? Vamos dizer assim. Precisa ter essa educação, precisa ter alguns conhecimentos para que a gente saiba prevenir, né, as patologias. E no caso da saúde bucal, é muito importante a informação, saber como cuidar da boca, mas também tem que ter acesso, né, aos profissionais, né, aos Sim. dentistas. E isso é algo que acaba sendo mais complicado, né? É mais difícil do que outras questões de saúde. A odontologia é um dos ramos da saúde que é mais dispendioso, é muito caro o dentista no Brasil ainda hoje, né? Você ir no médico, fazer uma consulta, às vezes é muito mais acessível do que você ir no dentista. O dentista envolve materiais, envolve muito exame complementar, envolve muito trabalho de terceiros, né? Então acaba se tornando um ofício caro, é caro para o próprio dentista e ele é obrigado a repassar esses custos, e alguns ainda exageram, não tenha nem dúvida, acaba ficando muito caro para a população. E a medicina como um todo, né? É assim. As nossas avós diziam que é mais antes prevenir do que remediar, né? E a prevenção realmente é mais barata do que o remédio. É bem mais barato do que o remédio. Então, já vamos deixar meio combinado que a gente vai fazer uma live sobre saúde bucal, e eu vou ser obrigada a chamar você de novo. Claro, pode E chamar, você é o dentista, não tem sem como. dúvida nenhuma. Vai ser um prazer. Então, eu vou fazer assim, ó, vou compartilhar aqui só os slides para a gente determinar o roteiro da nossa conversa, Tá tá? bom. Como a gente sempre faz. Nosso padrão.
Então, ó, o tema, a frase temática, Love, é a necessidade de melhora na saúde preventiva no Brasil. Porque a gente tem que ter essa noção de que essa frase, para a redação do Enem, ela é muito importante, porque eu tenho que dar atenção a todos os termos aqui, né? Não posso só pegar o tema, o assunto, tipo, vou falar de saúde no Brasil, e aí sai falando tudo que sabe sobre saúde, sobre SUS, e daí já enfia a pandemia no meio, coronavírus. Eu não posso fazer isso, eu tenho que ter muita atenção ao que está dizendo a frase e ler com atenção também os textos motivadores para eu entender exatamente aquilo que eu tenho que discutir na minha redação, né? Certo. E essa é uma coisa que é a análise primária da correção do Enem, ver se o aluno ele fez a abordagem completa do tema, tá? Se ele não fez, existe uma penalidade muito grande, e se ele fugiu, ele vai zerar a redação todinha. Então, assim, vamos entender que o tema está dizendo para nós que o Brasil precisa melhorar nesse quesito. Então, já fica bem evidente que a gente tem um problema nas mãos. O Brasil está pecando no que diz respeito à prevenção de enfermidades, tá? Então, a gente precisa cuidar de todos esses aspectos aí. E não é só saúde, mas principalmente a questão relacionada à prevenção, tá? Aí a gente vai direcionar nossa conversa para esse projeto aqui, que os alunos conhecem bem. O nosso texto é dividido em 3 partes. Lá na introdução, a gente já mostra que a gente entendeu bem o nosso tema, né? E a gente coloca lá termos da frase para falar que a gente vai discutir medicina preventiva, saúde preventiva e mostrar que o Brasil está precisando melhorar. E aí a gente vai fazer, a partir da nossa análise, a apresentação das nossas teses, que a gente divide em 2 aspectos, Love. A gente vai falar um monte de coisa hoje, o aluno vai ter que escolher 2 coisinhas para levar para a redação, porque realmente 30 linhas não é quase nada, né? Então ele vai falar assim, que o problema decorre da falta de atenção do Estado e que também tem a ver com uma cultura, né, de falta de cuidados com a saúde, né? Então joga lá para o governo, joga para a sociedade, beleza, apresentou esses 2 aspectos, que são exemplos, né? Existem vários outros. E aí, esses 2 aspectos devem ser dedicados, né, a eles um parágrafo para cada um dos aspectos, né? Então, esse é o projeto estratégico, isso vai ser avaliado pelo corretor também, e a gente fecha com uma intervenção social. A gente está falando do problema, então vamos dar uma ideia de como que a gente pode melhorar um pouquinho essa situação, tá? O aluno sabe bem, a gente sempre repete. E aí, então, vamos para a ordem da nossa conversa. Primeira coisa que eu vou querer saber é o que é, então, saúde preventiva, antes da gente tentar entender que isso é um problema no Brasil e analisar outras coisas. Então, o que é saúde preventiva? Daí a gente vem para o Brasil, caso a redação peça, como é o caso. Vamos falar do Brasil, por que a gente tem que melhorar? E, entendendo o problema, a gente vai avaliar as causas e as consequências, porque a partir disso a gente monta a nossa tese. E aí é legal que a gente pense durante a nossa conversa em medidas de melhorar, né? O que precisa ser feito, e também pensar em repertório sociocultural, né? A gente pode associar esse tema a um momento histórico, a um filme, a uma obra literária, a uma lei, né? Então a gente já tem que pensar, porque a citação de um repertório sociocultural é obrigatória se a gente quiser, né, tirar boa nota no Enem. Então, é isso. Love, fica aí a primeira pergunta. O que a gente pode entender como saúde preventiva? Legal. Então é assim, a primeira coisa que a gente pensa quando vai falar em saúde preventiva, fiz algumas anotaçõezinhas aqui para a gente para não me perder no roteiro. Então, o que a gente é levado a entender, e muitas vezes o que a gente entende como saúde preventiva, é o nosso ato de frequentar regularmente os consultórios médicos para evitar as doenças, né? Então, ir ao médico para evitar as doenças. Esse é um conceito que os médicos e os dentistas adoram, né? Porque, para quem pensa no financeiro, isso é maravilhoso. Porque o paciente tem que ir ao médico, tem que ir ao dentista, tem que gastar para se prevenir, tá? Uhum. É muito mais do que isso, é muito mais do que isso. Esse conceito seria muito raso, extremamente raso. Então, um conceito mais legal, mais abrangente sobre medicina preventiva seria um ramo da ciência médica, né? Um capítulo da ciência médica, uma especialidade da ciência médica,
que tem como objetivo, primeiramente, evitar a ocorrência dos problemas de saúde. Tá? Se não conseguir evitar essa ocorrência, evitar a propagação de problemas de saúde, que é o que a gente está vivendo exatamente no momento, né? Aí entra até uma briguinha entre as especialidades médicas, que são os médicos sanitaristas e os médicos epidemiologistas. Aí os dois estudam isso ao mesmo tempo. O epidemiologista estuda isso e o sanitarista estuda isso também. As formas de evitar a propagação das doenças, tá? Se você não conseguir evitar a propagação da doença, você tem que evitar os impactos, diminuir os impactos dela na sociedade e sobre o paciente, tá? Porque quando a doença se propaga, ela vai afetando não só as pessoas, mas vai afetando a vida em conjunto dessas pessoas. A gente está vendo hoje, né? Vai afetando também a economia, vai afetando a moradia, vai afetando as administrações públicas, vai afetando o destino político, né? Tudo isso é uma causa de não ter conseguido evitar a nossa pandemia atual, que poderia ser evitado se tivesse sido evitado a ocorrência lá no meio. Então, o melhor conceito de saúde pública é o ramo da medicina, ou o ramo das ciências médicas, é melhor até do que a medicina, que tem por objetivo evitar a ocorrência, evitar a propagação e diminuir os impactos aos pacientes e à sociedade de qualquer tipo de qualquer tipo de doença que possa acometê-los. Então é um conceito bem amplo. Ele não se resume à medicina. Veja, ele tem a odontologia, ele tem a fisioterapia, ele tem a educação física, né? Tudo isso, em conjunto, trabalha para transformar-se em medicina preventiva. Sim, então, a medicina preventiva se apoia nessas ciências acessórias, nessas ciências coadjuvantes, assim. A gente vendo agora o lance, a gente não tem como não falar da pandemia, né? Porque é um evento histórico, é um período histórico que a gente está vivendo. E a gente, né, não tem como a gente não comentar essa questão, né, da doença da vez que é a Covid. E a gente vê que, às vezes, a gente assistindo televisão, que tem muitos profissionais que trabalham, não é só o médico, né, a gente tem, além do enfermeiro, do técnico de enfermagem, a gente tem os nutricionistas, os fonoaudiólogos, os fisioterapeutas, todos eles trabalhando em cima de um mesmo paciente, né? Sim. Toda uma equipe que precisa trabalhar, e a gente está falando aqui de uma questão de tratamento, né? No caso do exemplo que eu estou dando, para as pessoas que estão doentes tratando, né? Embora isso seja um processo curativo, né? Essas pessoas que você citou já estejam num processo curativo, eles teriam muitas ações lá no processo de prevenção. Sim. A pessoa se manter com uma saúde em dia, a pessoa se manter com os dentes em ordem, uma alimentação legal, exercícios periódicos, tudo isso não tenha a mínima dúvida que vai torná-la mais resistente às viroses, às doenças bacterianas, às doenças de esforço repetitivo, o psicólogo, né, para as doenças mentais, os problemas mentais. Hoje a gente tem, Bruna, como problemas de saúde pública, até a violência mundial. Daqui a pouco vou citar para vocês um autor aqui de um livro que ele fala que violência no mundo é um problema de saúde pública, é uma epidemia. Acidente de carro pode ser encarado como uma epidemia. Talvez vocês nunca tenham pensado nisso, queridos alunos, mas isso pode ser encarado como uma epidemia, e como é uma epidemia, existem alternativas de saúde pública, alternativas de prevenção, alternativas que podem evitar que isso aconteça. E venha a lotar os nossos hospitais, a ocupar os nossos médicos do sistema público, os nossos enfermeiros, os nossos fisioterapeutas, e aí prejudicando a ação em outras doenças. Então é considerado também, né, saúde pública. Exatamente. Esse é o tipo de tema que a gente precisa de muitos exemplos, né, para que fique claro o que é medicina preventiva. Nesse momento, a gente acha que prevenir é tomar vacina, por conta da doença, que é uma doença contagiosa, altamente contagiosa, né, que é causada por um vírus. Mas a gente tem uma série de outras doenças que não são causadas por vírus e que vacina não resolve, não adianta, não é que não resolve, ela não tem
como prevenir, né? Sim, E aí, sim. quais situações que a gente poderia exemplificar que vacina não ajuda? Por exemplo, um problema de coluna, né? Você está trabalhando errado aí no teu computador, o que previne um problema de coluna? Lá já se ajeitou. Um problema de coluna é prevenido por postura correta, por exercícios físicos, né? As Sim, doenças de esforço repetitivo, todas assim, né? sim, Por exemplo, as doenças psicológicas. O que previne uma doença psicológica? Uma boa leitura, um acompanhamento de psicólogo, preventivo, né? Uma saída esporádica, tomar sol, caminhar, fazer exercício. Não adianta você tomar a vacina, não existe vacina para problemas psicológicos, né? é verdade. Então, seria o teu próprio bem-estar, cuidar do teu próprio bem-estar. E aí você veja que isso é prevenção, né? Sim. Pode não ser efetivado pelo médico, pode não ser o médico que haja sobre isso, mas é medicina preventiva. Então, por isso que eu falo, o ramo da ciência médica, né? Acho interessante que o universitário, o pré-universitário, coloque isso na sua redação, né? Que ele não se atenha à medicina, que são muitos os ramos que cuidam da prevenção, né? Exatamente. E, inclusive, a questão da cultura, né? O conhecimento que as pessoas têm a respeito de Sim, formas de prevenção. Por isso que a gente tem muitas campanhas, e essa semana eu conversei com os alunos sobre isso, semana passada, na verdade, na sexta-feira, por duas datas, assim, né, períodos importantes. A gente passou mês passado pelo Outubro Rosa, que é um mês dedicado à prevenção do câncer de mama, né? Onde o foco é as mulheres, mas homens também podem ter. E não existe vacina, né? Não existe também, tampouco existem sintomas no começo do desenvolvimento da doença. Então, a forma de prevenir, assim como o câncer no colo do útero, é fazendo exame. Daí tem que procurar um médico, tem que procurar um especialista, que aí você vai, né, fazer o exame. Agora a gente começa o Novembro Azul, que daí é mais voltado para o câncer de próstata com os homens, e aí a gente enfrenta uma questão cultural que não é do desconhecimento, porque eu acredito que quando a gente fala de cânceres que acometem mulheres, que é no colo do útero e de mama, que é uma das maiores causas de morte das mulheres, a gente não tem um problema cultural no que diz respeito a um preconceito, mas a falta de saber, né, de dar valor a isso, falta de conhecimento, falta de consciência. Agora, quando a gente vai para a questão, nesse exemplo do Novembro Azul, câncer de próstata, a gente enfrenta não só a falta de informação, mas também um preconceito, um tabu, porque muitos homens acreditam que, né, isso vai ferir, de repente, ali a masculinidade, porque é um teste, um exame mais complicado e mais invasivo, né? E sim. a gente tem que mudar também essa cultura, porque senão homens vão continuar morrendo por preconceito, né? Por Sim, um e às vezes receio bobo. o próprio histórico do homem de não se cuidar mesmo, né? É, eu tenho um dado aqui que da Organização Mundial de Saúde, que 4 vezes as mulheres, um número de 4 vezes, 25% dos homens frequentam médicos como as mulheres frequentam. O homem não tem mania não é mania, né? É hábito. Hábito. O hábito de ir ao médico para Vê se tá tudo bem. e muitas vezes até para se curar, às vezes ele prefere se curar em casa, toma um remedinho, isso, aquilo. A mulher é bem mais cuidadosa, historicamente mais cuidadosa, né? Talvez Sim. pela própria formação feminina, né? Ela sabe que vai chegar um momento que ela vai ter que ir ao médico para ter um filho, para cuidar de problemas ginecológicos, ela já vai sendo preparada para isso desde novinha, né? E o Pode homem ser. deveria ser também, mas infelizmente não é. E a gente vê que os homens morrem antes, né? Eu tenho essa impressão, eu vejo pela minha família, que os homens acabam morrendo antes e muitas vezes por problemas que poderiam ter sido evitados com uma ida ao médico, não só pelo modo de vida, né? Porque isso também é importante, o modo de vida, não fumar, não abusar de bebidas alcoólicas, nem outras drogas, claro, fazer exercícios físicos, uma alimentação balanceada, fora o modo de vida, né? Os homens não têm esse hábito realmente de procurar um médico, mesmo quando estão sentindo coisas como você falou aí.
É. E a mulher, ela tem que ir no médico uma vez por ano. Pelo menos uma vez por ano ela tem que ir no ginecologista fazer o exame, que essa é a melhor forma de prevenir o câncer no colo do útero, né? E homem passa bastante tempo sem ir ao médico, pelo que Sim. eu Começa aí muito percebo. mais tarde, né, Bruna? Começa a ir muito mais tarde, muito mais Tem que ver tarde. se isso não cria o hábito. E a sorte, vamos dizer assim, pelo menos com relação a essas duas doenças que a gente falou, de câncer de próstata, né, e o câncer das mulheres, para os homens isso começa a ser um problema mais tarde, né? Então ele, ele vai se preparando psicologicamente aí muito tempo, daí ele É. fala, sei lá, acho que a partir dos 40 anos, não tenho certeza. O ideal é a partir dos 40 anos. Então, né, tem 40 anos para pensar, a mulher já tem que ir adolescente, já tem que começar a fazer acompanhamento, né? É muito importante. E aí, isso também faz com que tenha uma cultura, talvez, né, por a mulher ter que começar antes, né, nesses aspectos aí. Mas, então, Love, o que a gente começa a perceber? Antes a gente falar de políticas públicas, né? Que a questão da educação também é muito importante, e a educação da escola mesmo. Eu lembro de ir nas aulas de biologia, eu adorar as aulas em que os professores falavam de doenças, de enfermidades, de patologias, e aí ele falava da, né, profilaxia, do tratamento, de como que a doença, quais eram os sintomas e tal. E isso fazia com que a gente conhecesse formas de prevenir doenças, né? Tanto doenças sexuais como doenças virais e, enfim, transmitidas por bactérias e tal, na escola a gente aprende, né? A gente tem um pouco mais de consciência, e aí, de novo, a gente cai na questão da desigualdade social. Se a gente tem um país prioritariamente pobre, e aí a educação passa a ser um problema para essa parte da sociedade, porque se a gente tivesse mais educação, a gente teria mais oportunidades e esse quadro econômico mudaria, né? Aí a gente vai ter essas pessoas também sendo acometidas por doenças que seriam super evitáveis. Por um lado, por condições precárias, como, por exemplo, saneamento básico, né? Por outro lado, por falta de informação, né? Sem dúvida. Apoiado. E a gente tem aí a questão política, a gente tem a questão cultural, a gente tem a questão da desigualdade social, né? E tudo isso são aquelas dimensões assim que a gente costuma trabalhar em sala. Ô, Love, mas então assim, já que a gente tem alguns exemplos e um panorama geral do que é a ideia de medicina preventiva, saúde preventiva, como que está a situação do Brasil? Bom, é mais ou menos assim. Gasta-se muito dinheiro no Brasil com medicina preventiva, só que gasta-se mal, né? Eu tenho um dado aqui para vocês que é da OCDE, que é uma organização da cooperação para desenvolvimento econômico, que engloba 37 países, a maioria deles países ricos, e eles têm ações para desenvolvimentos dentro da área de saúde pública e dentro da área de prevenção. Então, para você ter uma ideia, no Brasil, nós gastamos 8% do PIB em saúde. 8% do PIB nacional é gasto em saúde. Só que desses 8%, 4,4% vai para a saúde privada, é gasto com saúde privada. Então, as táticas de governo não estão extremamente importantes aqui, nesse 4,4%, mas 3,8% são gastos públicos com saúde. E isso significa mais ou menos 280 bilhões de reais por ano. Então veja que é bastante dinheiro, né? Se você for comparar, se você for pensar, fazer uma continha legal aqui, ó. Hoje nós teríamos 212 milhões de habitantes no mês de hoje, 212 milhões de habitantes no Brasil. Se você dividir esses 280 bilhões pelos 212 milhões, você teria R$ 1.320 por habitante ao ano. Que dá aí R$ 110 por mês. É quase a prestação de um plano de saúde, né? É verdade. R$ 110 por mês. E tem que pensar que desses 212 bilhões, tem aí pelo menos 20% que não depende, realmente não vai no sistema de saúde público, né? Tem aqueles que dependem às vezes e às vezes não dependem, e tem aqueles que simplesmente não precisam. Então, se esse dinheiro fosse bem empregado, onde realmente é necessário, a gente teria muita grana para investir em saúde pública.
A gente tem muita grana sendo investida em saúde pública e dentro da saúde pública a medicina preventiva. Só que o que a gente percebe é que esse dinheiro é muito mal investido. Apesar do dinheiro estar presente, tá? Ele é mal investido. Infelizmente, às vezes, ele é inclusive roubado, né? Nós estamos vendo que ele está sendo roubado, e às vezes por incompetência, às vezes por má fé, às vezes por incompetência. Por má fé ele é roubado, por incompetência ele é colocado em lugares errados. Tá? Então, veja bem, vamos falar o que seria ideal. Existe uma estratégia de saúde pública que é considerada em todo o mundo como ideal, tá? Que são as chamadas estratégias de prevenção. A primeira estratégia de prevenção, como eu já citei hoje, é evitar a ocorrência da doença. Então, essa é a melhor coisa, fazer com que a doença não exista, tá? Se não der certo essa, você vai evitar a evolução da doença. Como que se evita a evolução da doença? Diagnóstico precoce. Exato. Então, isso é uma tática de medicina preventiva, de medicina de saúde pública, né? Extremamente importante, que no Brasil é muito pouco difundida, é muito pouco utilizada. Né? Diagnóstico precoce na saúde pública não alcança 20% do que deveria ser. Tá? Aí, se você não conseguir evitar a evolução da doença, você tem que diminuir o impacto da doença. Aí já começou a ser caro. Aí já vem tratamento. O Brasil começa a gastar. Por quê? Porque falta prevenção em evitar a ocorrência e falta prevenção na hora de evitar a evolução. Então aí já pega o caso mais grave e vai ter que diminuir o impacto na pessoa, né? Aí já vai envolver exames maiores, cirurgias que poderiam ser evitadas, a mão de obra médica concentrada em cima dessa pessoa, que poderia ser muito menor, ela vai precisar de especialista, ela vai precisar de salas especializadas, ela vai precisar de UTI, ela vai precisar de medicamentos caros, tá? Tudo isso é um problema de estratégia. Então, o Brasil hoje encontra um problema de estratégia. Por que, na minha opinião, aí é minha opinião, pessoal, por favor, esse problema de estratégia é agravado no Brasil? Porque muitas vezes as indicações das pessoas que têm o poder de trabalhar com a saúde pública são mais políticas do que técnicas. Então você tem muito político trabalhando nos órgãos principais de saúde pública do Brasil, onde se deveria ter técnico. Você deveria ter uma pessoa lá com 20 anos de carreira, 25 anos de carreira, sai um presidente, entra outro, sai um governador, entra outro. O cara tinha que ficar lá, porque ele conhece a realidade de onde ele está trabalhando, ele conhece o que precisa ser feito, ele sabe onde que precisa mais, onde precisa menos. Mas não, né? Muda o governo estadual, muda o secretário, muda os assistentes do secretário, muda o governo municipal, muda até os médicos que são responsáveis pelos hospitais municipais são substituídos. Isso é muito errado, né? Sim. Então, o Brasil enfrenta esse problema. Temos bastante dinheiro dentro da saúde pública, indicado para a prevenção, mas temos esse dinheiro errado, usado de uma forma errada. Então, esse é um problema muito sério que eu acho que transmitiria ao examinador, que vai corrigir lá a tua redação, transmitiria uma impressão de conhecimento se você citasse esse parâmetro, esse ponto de vista. Então, assim, achei muito interessante tudo que você falou, porque a medicina preventiva, ela abrange bastante coisa, né? Então, a gente tem não pegar a doença, né? Não ter a doença, não ter contato com ela nunca. E aí a gente tem uma lista de enfermidades que podem ser totalmente evitadas, dependendo de medidas. Existem algumas que a gente não consegue evitar, nem por modo de vida e nem por vacina, mas que se a gente consegue detectar de maneira precoce, o tratamento ele é mais eficaz, né? Mais garantido que a pessoa vai ficar bem, ela vai se curar. Então o tratamento é mais barato, é mais rápido e tem maior sucesso, né? Mas para isso a gente precisa melhorar. Nesse aspecto a gente precisa melhorar, bom, todos, né? Mas essa questão de oferecer exames para as pessoas, por exemplo, né? E saber que as pessoas precisam procurar, porque tem muitos postos de saúde e tudo mais que se você for lá e falar assim, eu quero fazer um exame preventivo, ginecológico, você pode marcar uma consulta, né? E as campanhas, inclusive, Outubro Rosa, porque o governo oferece, né? A gente precisa também ter essa consciência de que tem coisas que o governo oferece, mas que a gente não sabe,
Então, talvez falte informação. E aí tem o último estágio, que seria a pessoa já estar doente, num estágio mais avançado, e aí a gente vem e começa a pensar em consequências de não investir na prevenção, que é todo o tratamento, que é dispendioso para, muitas vezes, as pessoas, mas para os cofres públicos, toda a equipe, tudo que você falou, né? As pessoas trabalhando. E tem que considerar uma coisa que eu já comentei algumas vezes, que uma pessoa doente é uma pessoa que não produz. Isso. Se ela está em tratamento, ela está parada. Ela está, ao invés dela estar trabalhando e produzindo para contribuir para a economia girar, ela está, inclusive, gastando os recursos públicos, porque mesmo quem tem plano de saúde usa o SUS, muitas vezes. Claro. Né? Então, não tem como assim, eu pago meu plano e esse peso eu não carrego porque eu não gasto os recursos do governo. Gasta. De maneira direta ou indireta, a gente precisa do SUS. Mesmo Sim, que a gente e usa a tenha Previdência. Se essa pessoa for afastada do trabalho, até os 30 dias, quem paga é a empresa. Depois de 30 dias, quem paga é a Previdência. Então, ela está gastando recurso da Previdência. Ela é um prejuízo para o Estado, ela é um prejuízo para o país, né? Exatamente. Então, essa é uma consequência, né? Uma consequência econômica, né? Uma delas, consequência econômica. Beleza, Love. Que mais? Então, eu achei interessante você falar isso sobre a parte econômica, né? Me desculpem, eu acho que tem muito aluno aqui que quer fazer medicina, que quer fazer odonto, que quer fazer físio e tal. Me desculpe se eu vou decepcioná-los um pouco agora pelo que eu vou falar, mas o ser humano, ele tem muito pouco de altruísmo. No fundo da alma, ele tem muito pouco de altruísmo mesmo. Então, quando a gente fala em ser médico, para tratar dos doentes, para cuidar das criancinhas, ser dentista para cuidar do sorriso das pessoas, isso parece bastante lindo, né? Mas, historicamente, não é assim que isso funciona. Não é assim. O próprio hospital não funciona assim. Não sei se vocês sabem, vou contar aqui uma curiosidade, mas o hospital, no século XVIII, ele era um lugar de morrer. Ninguém ia para o hospital para ficar bem. O hospital era um lugar que a sociedade separava as pessoas doentes para eles não causarem mal-estar e para eles não propagarem essas doenças. Então, as pessoas iam lá e morriam de uma forma afastada dos olhos da sociedade. Essa era a função do hospital. Apaziguar um pouco a alma, tinha, né, também um pouco de apaziguar a alma desses doentes lá, que eram hospitais de caridade, a maioria das vezes pessoas caridosas, religiosas que cuidavam desses hospitais. Como que o hospital começou a mudar? Começou a mudar porque alguns agentes de saúde começaram a perceber, principalmente nas viagens marítimas, que as pessoas traziam doenças de um lado para o outro. Então, dentro dos hospitais das marinhas, dos portos, né, os hospitais portuários, começou a haver um cuidado maior para que essas doenças não se propagassem. Isso é praticamente o início da medicina preventiva no mundo. Uhum. E depois, ainda no século XVIII, com o advento isso vai bater muito com o que você acabou de falar, com o advento do fuzil, do invento do fuzil pro soldado, o soldado treinado para movimentar aquele fuzil, para atirar nos outros, para matar as outras pessoas, precisava estar bem de saúde. Se eu perdesse esse soldado, eu tinha perdido uma pessoa treinada. Então, eu tinha que manter ele saudável para ele poder batalhar, para ele poder guerrear a favor do meu país, a favor do meu estado, a favor da... Então, o que aconteceu com isso? Eles perceberam que se o soldado morresse por problema de saúde, era um desperdício de dinheiro. O soldado tinha que estar bem e morrer em batalha. Isso podia morrer. Certo. Então, as primeiras ações de saúde pública foram feitas para não propagar as doenças para as outras pessoas, para as pessoas mais privilegiadas, e para fazer as pessoas menos privilegiadas darem lucro, trabalharem o mais possível, guerrearem o mais possível, serem uma coisa boa para o seu país, e não dar prejuízo com a sua falta de reciprocidade. Então o país tinha treinado ele, era um profissional capaz e treinado, e aí era cometido de uma doença e morria numa cama do hospital. Não, se eu te treinei, se eu te ensinei a manusear o fuzil, as táticas de guerra, você tem que morrer lá no campo de batalha. Certo. Essa teoria é de Foucault.
num livro dele chamado A Microfísica do Poder, tá? É um capítulo conhecido como O Nascimento dos Hospitais, que todos os mestrados em saúde pública utilizam esse capítulo como um estudo muito sério da evolução da saúde pública. Então, isso que você falou é muito real, Bruno. E foi assim que a saúde pública nasceu, né? Dá para fazer um gancho bem bacana sobre isso, usar isso. Um repertório sociocultural incrível, né? Porque faz muito sentido, né? A guerra, ela traz um monte de coisas ruins, mas a partir dela também a gente evoluiu em muitos aspectos, né? Então, na medicina também. Sim. E uma coisa que a gente pode abordar também aí da questão política, isso que você falou, né? De os nossos representantes em áreas relacionadas à saúde, muitas vezes não são representantes que são especializados, né? Academicamente falando, em experiência profissional na área, são colocados lá num cargo, né, no qual eles não têm experiência nenhuma. Sim. E também essa coisa, né, da forma de mudar de um governo para o outro e os novos líderes colocarem nesses cargos as pessoas que eles quiserem, né, que seja conveniente e tal. Então, isso é muito complicado. Em várias áreas, não só na saúde. Deveria haver, né, um critério de... É estranho, né, porque as pessoas estudam tanto para poder trabalhar, para ser professor, para ser médico, para ser engenheiro, né, elas investem tanto no currículo, mas para assumir grandes cargos, né, que vão cuidar da população, da sociedade, não se avalia currículo, né, não se considera, muitas vezes, histórico acadêmico da pessoa, né, isso é uma coisa que me revolta, porque para mim, se quiser ser presidente, tem que fazer um vestibular. Sim. E de preferência uma faculdade para presidente, existir, né? Uma faculdade para presidente. O cara devia ser obrigatório que ele fosse formado em ciência política, por exemplo. Exatamente. E ainda assim, fez a faculdade, quer ser presidente, é igual advogado, né? Não basta você fazer direito, tem que fazer o exame da ordem para mostrar que aprendeu tudo, que é capaz. Devia ter também para esses grandes cargos, né? Mas sim, isso e a saúde pública, Bruno, ela é muito distante, inclusive, da saúde particular, da medicina particular, né? Não é porque o cara é médico que ele entende de saúde, não é porque o cara é dentista que ele entende de saúde pública, que ele entende de sanitarismo. Não, são coisas bem diferentes, bem diferentes. Sim. Eu posso me formar numa grande faculdade, fazer um super curso de ortodontia, por exemplo, que é uma área da odontologia que é segmentada e é para pessoas de alto poder aquisitivo, e nunca ter contribuído com 1 hora do meu serviço para a saúde pública. Eu posso passar internado no meu consultório, arrumando os dentinhos das pessoas, deixando ele com sorrisos bacanas, normalmente pessoas de maior poder aquisitivo, porque pobre não tem dinheiro para colocar aparelho, né? Uhum. E sou um dentista, sou um médico, né? Sou da saúde pública, aliás, sou da saúde particular, mas não tenho os meus olhos voltados para a saúde pública. Então, você não pode colocar qualquer médico nessas posições. Tem que colocar um médico com passado, né? Um médico com experiência dentro da área de epidemiologia, dentro da área social. Isso é bem importante. Faz sentido. Eu queria comentar que tem um programa que é o Projeto Estratégia da Família, né? Acho que é esse o nome, deixa eu ver. Projeto Estratégia Saúde da Família. Programa de Saúde da Família, conheço esse programa. Está citado ali no texto 2 da nossa proposta, e é um programa que tem médicos da família, né? É uma especialidade ali, é uma função específica, médico da família, porque eles fazem essa assistência muito voltada para a prevenção. O que você pode falar desse projeto? O médico da família, ele é, digamos assim, o contrário daquilo que eu falei agora há pouco. Ele é um acerto extremamente grande, extremamente pontual daquilo que se necessita em saúde pública num país como o nosso. Uhum. Porque o médico que acompanha uma família, né, ele tem a possibilidade de diagnosticar com muito mais precisão os problemas daquela família. Às vezes chega um paciente que você não conhece no teu consultório, você erra o diagnóstico por não conhecer a vida dele. E o médico da família, ele visita a casa das pessoas, né? Ele sabe o que aquela pessoa tá vivendo. É muito fácil sentar uma pessoa na minha frente
e eu diagnosticar ele, você está com deficiência de vitamina, então você precisa tomar leite, você precisa comer frutas, então compre lá 2 quilos de maçã por semana, compre 3 litros de leite por semana, coma bastante doce de leite, coma granola, como é que se chama essas coisas? Lixívia, né? Putz, o cara não tem dinheiro para comprar 1 litro de água mineral. Então, como é que ele vai... O médico da saúde, não. O médico da saúde, o médico da família, ele conhece as limitações e o dia a dia dos pacientes. Então, ele tem uma capacidade de atuar sobre a família, sobre aqueles pacientes que ele conhece, com mais precisão e com menos custo. O médico da família é acostumado a diagnosticar sem tanto exame. O problema de saúde pública hoje é que os médicos, você senta lá, ele dá uma bateria de um monte de exame. Daí olha aqueles exames e descobre o que você tem. E às vezes não conversou com você, não bateu o papo, não fez o que a gente chama em medicina de anamnese. Anamnese é trazer lá as perguntas a respeito do passado da pessoa, como que ela está se alimentando, se ela corre, se ela anda, se ela tem um dia... histórico na família... Né? Então, o médico da família, ele faz isso. E aqui cabe uma participação importante, Bruna, que nós tivemos, eu até fiz essa anotação, em 2013, um programa importantíssimo no governo Dilma. Não estou dizendo que eu sou favorável ao governo, a Dilma nem ao PT, tá, gente? É só uma constatação, tá? No governo Dilma teve um programa chamado Mais Médicos, acho que todo mundo ouviu falar, né? Esse Mais Médicos, ele trouxe, a intenção era interiorizar os médicos, levar os médicos para lugares onde, justamente com essa filosofia de médico da família, onde os médicos não querem ir, né? Porque ganha pouco. Todo médico prefere, todo não, mas uma grande parte dos médicos prefere ficar nos centros, onde eles podem estudar, se especializar e atuar dentro das especialidades que dão mais dinheiro. Então, o programa Mais Médicos, ele trouxe 18.240 médicos do Brasil e do exterior e fez um atendimento de 63 milhões de pessoas através desse programa em 2013, tá? E era um programa que colocava o médico dentro da casa das pessoas. Em novembro de 2018, esse programa acabou. Acabou por uma questão política e econômica, né? O governo de direita brasileiro não assumia o diálogo com o governo de esquerda cubano, e a grande maioria dos médicos eram cubanos, né? Então ele rompeu esse laço com os médicos cubanos e aí começou a desmoronar. Tentou-se depois substituir esses médicos por outros, né? E até hoje não conseguiu-se o mesmo resultado que se tinha com o programa Mais Médicos. Então é a ação do médico da família sendo prejudicada novamente por uma ação política, né? Por uma ação política. Vale a pena pensar no que aconteceu, né? Esses médicos, eles não eram formados suficientemente como é o médico brasileiro, eles vinham de Cuba, mas não tinham tanta qualidade, não conseguiam, não sei, tem que pensar sobre isso, né? Tinha o problema que esses médicos recebiam indiretamente, isso é uma coisa muito grave, né? Eles recebiam através do governo cubano, então o governo brasileiro pagava para o governo cubano e o governo cubano pagava os médicos, mas ficava com, alguns dizem, 70% do valor do salário deles. Então tudo isso, veja que eu não estou colocando a culpa no governo de Cuba e nem colocando a culpa no governo brasileiro, mas foi uma desinteligência entre as administrações, né? Uma desinteligência entre os dois governos que fez um programa maravilhoso como esse, sem querer julgar se o médico cubano era bom ou não era, mas era um médico. Entre ter um médico mais ou menos, ou um médico que não consiga atender 100% como seria um médico brasileiro, mas se ele consegue te atender, sem dúvida é muito melhor, né? Ou é melhor ter um médico mais ou menos do que não ter nenhum médico. Claro. Né? Porque se o projeto é você levar médico para todos os lugares, né? Muitos lugares não tem, as pessoas precisam viajar para ir a um hospital, para procurar, de repente, um posto de saúde, ou esse posto de saúde não dá conta de todas as pessoas de determinada região, né? E esse médico da família é muito importante justamente porque vai à casa das pessoas, e quando a gente pensa em pessoas em vulnerabilidade, né? O médico naquela condição, ele
sabe identificar, assim, ó, mas que água vocês tomam, né? Falta aqui uma iluminação, não sei o quê, Exato. tem fungo, tem bactéria nessa casa, vamos pesar as crianças, né? Estão subnutridas, e assim vai. E às vezes resolve ali com uma mudança na casa, né, percebendo que precisa mudar alguma questão relacionada à alimentação, e aí esse médico conhece a realidade dessas pessoas e consegue atuar ali em situações muito simples, né, que não atingem pessoas que têm uma situação social um pouco melhor. Mas realmente é um projeto importante que faz, né, diferença no país, porque existe o programa, essa estratégia da família, eu sempre esqueço o nome, Estratégia Saúde da Família, e ali a gente tem um gráfico que mostra que a gente tem um número muito pequeno, 0,2% dos profissionais médicos do Brasil atuam como médicos da família, né? Então a gente tem o projeto, mas ele é muito pequeno, né, em número de profissionais, né? E Então aqueles não que atuam, abrange. atuam por um determinado tempo até se estabilizar financeiramente e depois passam a alçar voos maiores e abandonam o programa e vão trabalhar com outra coisa. Sempre vai ser um degrau, né? Um Sim, estágio, né? E sim. nesse aspecto eu acho até que não é tão problemático assim, né? O importante seria que esse médico atuasse por bastante tempo numa determinada região com as mesmas famílias, né? Mas se a gente tivesse em quantidade, mesmo que fosse um estágio, né? Já seria interessante se esse fosse, por exemplo, fosse uma obrigação, né? Bom, para você, antes de você atuar numa especialização, né, você vai precisar É, passar 5 anos numa determinada região atendendo como médico da família. Aí sim. depois é que você pode, né, se Imagina tivesse que assim, maravilha, né? alguma coisa desse tipo, aí quem sabe a gente tivesse um atendimento que abrangesse mais regiões. E aí a gente já entra numa ideia de intervenção social, né? Intervenção social. Por exemplo, uma contrapartida ao que você recebe, né? Porque quando você se forma numa universidade pública, uma universidade de medicina é cara e você não paga nada por isso. Sim. Então, seria justo que você desse uma contrapartida ao teu país pela tua formação de médico que você recebeu praticamente de graça, né? Então, por que não trabalhar 2, 3, 4 anos com medicina pública, né? Com medicina preventiva, com medicina da família? Por que a gente tem um ano de serviço militar obrigatório e não tem um ano de serviço médico obrigatório? Poderia ter, né? Seria bacana. No meu tempo de faculdade existia um projeto que chamava-se Projeto Rondon, que era muito bacana. Os profissionais da área de saúde eles eram incentivados a conhecer o país. Então o governo ele nos dava casa, comida, apoio técnico e você podia conhecer o país espalhando táticas de saúde preventiva, de saúde pública. Veja isso lá, eu entrei na universidade em 1984, Bruno, para você ter uma ideia. O meu é real 84. Então, na década de 80 para 90, isso já era um problema diagnosticado no Brasil. Já se Sim. sabia da necessidade. Poxa, o Brasil é um país de mentes criativas. Quantos anos, quantas décadas já se passaram e parece que cada vez o problema só aumenta, né? Cada vez fica mais difícil ter médico, cada vez fica mais difícil ter enfermeiro, cada vez fica mais difícil ter dentista voltado para a saúde pública. Mas esbarra também no processo anterior a estar na faculdade ou se formar, né? O acesso a uma universidade de medicina, de enfermagem, né, de odonto, é difícil, a gente trabalha, né, com isso, a gente sabe que os nossos alunos querem muito, muitos querem essas carreiras, e é muito difícil ter isso, né, de maneira assim pública, vamos dizer, né, uma universidade pública. São poucos os que têm possibilidade de custear uma faculdade de medicina, que é caríssima, e aí os que querem entrar numa universidade estadual, federal, têm que estudar demais. E a gente sabe que quem não pôde ter um histórico de uma educação minimamente de qualidade vai ter uma dificuldade imensa, ou vai ser Vai. impossível entrar numa faculdade de medicina, né? Então a gente tem essa questão, a gente poderia formar mais médicos se a gente tivesse mais instituições que formassem médicos, né? Não só médicos, mas vários profissionais da saúde. E sem contar outras situações, né? Porque os enfermeiros não são bem pagos, os técnicos de enfermagem nem se fala, né? Então
tem uma série de situações aí que a gente não tem como citar e trabalhar todas elas nem na live nem na redação, né? Mas é interessante a gente pensar em todas essas situações, né? Como que é o processo de se formar médico, de ingressar na faculdade, de se formar, e aí depois, né, tudo que faz uma carreira. Tem a coisa da cultura, né, dos valores, dos profissionais da saúde, que muitas vezes procuram estar, né, em lugares mais acessíveis, mais fácil para eles, mais cômodo, mas tem também todas as dificuldades que esses profissionais enfrentam também, né? Bom, para a gente caminhar aí, Lovato, para o encerramento da nossa live, como a gente já falou sobre o conceito de medicina preventiva, como a gente já falou de todas as dificuldades que o Brasil enfrenta, questões de políticas públicas, questões de falta de informação, de cultura das pessoas, a gente falou sobre as consequências, né, de a gente não investir em medicina preventiva, as consequências de chegar ao desenvolver as patologias, enfim. E aí a gente começou a conversar sobre intervenção social, né, falando aí sobre a possibilidade da gente ter mais médicos da família, principalmente quando a gente fala de uma sociedade prioritariamente pobre como no Brasil. O que mais que você acha que poderia ser colocado como intervenção social? O que mais a gente precisa resolver no nosso país para melhorar esse quesito, né? Saúde preventiva. Temos problemas acessórios que giram aquém da medicina, né, Bruna? Problemas de saneamento básico, né? Temos problemas de falta de acesso à cultura, isso a gente já comentou e é muito importante, né? Assim, de forma mais específica, dentro da medicina preventiva, o redirecionamento das ações, né? Existem muitas... É muito mais rápido você pegar o sistema e começar a arrumar ele de cima para baixo e de baixo para cima ao mesmo tempo, do que tentar só de baixo para cima, né? É lógico que se a gente tivesse mais faculdades cobrassem dos nossos acadêmicos uma contribuição social, né, que eles trabalhassem um pouco como médico da saúde, se a gente tivesse mais educação, que o povo se conscientizasse que precisa ir ao médico, que precisa cuidar da saúde, se movimentar, que não deve fumar, que não deve beber, que não deve usar droga, ajudaria, mas ia demorar muito para chegar. A realidade, infelizmente, é assim, né? Para chegar a dar um resultado. Então, eu acho que as coisas têm que começar dos dois polos. Tem que começar de baixo para cima, através de medidas socioeconômicas, educativas, né? Ensinando para o pessoal que é para o próprio bem, né? Das pessoas, que elas devem fazer, que elas devem ter essas atitudes, e também de cima para baixo. Também, com o sistema já estabelecido, ter as atitudes corretas, sabe? Por exemplo, no nosso sistema de saúde, que a gente podia fazer? Preparei alguns exemplos só. Cesarianas, por exemplo. Você gasta uma fortuna em cesarianas desnecessárias, esse dinheiro poderia ser recanalizado para a prevenção. Poderia ser recanalizado para a prevenção. Uso excessivo de antibiótico. O paciente chega lá, entope ele de antibiótico, que custa caro, que é o governo que paga. Então, esse dinheiro, ele poderia ser colocado à disposição da prevenção, se fosse economizado, né? Uhum. Cirurgias que são feitas muitas vezes de forma desnecessária. O cara poderia ter uma outra alternativa, que não cirúrgica, talvez fisioterápica, às vezes medicamentosa, tal, que evitasse cirurgias desnecessárias, que muitas vezes, infelizmente, o nosso sistema de saúde não tenta evitar para gerar dinheiro, né? Dinheiro para os hospitais que fazem a cirurgia, dinheiro para os médicos que fazem a cirurgia, para os anestesiologistas, para os assistentes, para os enfermeiros, né? Às vezes essa cirurgia nem era tão necessária e ela acontece. Uhum. Isso evitaria também hospitalizações desnecessárias, né? E tem uma coisa bacana que tem que falar também, quando se fala em saúde, que é o uso de medicamentos genéricos, né? O uso de medicamentos genéricos que tira o foco do gasto do governo com as grandes empresas multinacionais que cobram muito mais caro por seus remédios
e consomem o recurso governamental na cura, e daí falta dinheiro para você aplicar na prevenção. Então, seriam dos dois lados, você começar de baixo para cima, arrumando a cabeça das pessoas, a formação das pessoas e a consciência da população, né? Arrumando também a estrutura do Estado, trabalhando em leis de incentivo, né? Sei lá, que coisa pode acontecer. O médico que vai trabalhar na saúde pública tem lá, não precisa pagar, pode pagar 50% só do seu imposto de renda. É um incentivo, né? Ele vai estar trazendo uma condição do médico sair do centro e ir para o interior, interiorização do médico, e está dando um incentivo para eles. A gente sente essa falta de incentivo. O médico gasta muito tempo e muito labor para se formar, então ele quer começar a produzir, né? Ele precisa ter um incentivo. Eu acho que tudo isso seria bastante importante, seriam alternativas bastante importantes e bastante viáveis. Não só em um sentido, mas no sentido oposto também, né? De cima para baixo e de baixo para cima. Consertar o que já tem e construir coisas novas. É isso. Um montão de informação, né? Só para a gente fechar, então, é importante perceber que a gente tem que fazer uma seleção de alguns aspectos para levar para a redação, porque realmente não dá para levar tudo. Mas, independente... Dá para fazer uma redação de 200 linhas, dá para escrever um livro, né? Nossa, dá para fazer uma tese de mestrado, né? Com 30 páginas, né? Dá para fazer. Por isso que é também importante a gente perceber que, às vezes, o Enem pode colocar assim, vamos falar da questão dos partos no Brasil, falar de parto natural e cesárea. Pode ser uma redação, pode ser falar sobre somente câncer de próstata, pode ser. Tem uma proposta no nosso material que fala sobre saúde masculina, que tem a ver com essa coisa, né, dessa cultura que a gente citou lá no começo. Podem ser temas mais específicos, né? Mas falar de medicina preventiva é muito interessante. E aí o aluno ele tem um montão de coisa na cabeça, porque o conteúdo ele realmente é amplo, e ele vai ter que escolher 2 aspectos ali que ele vai poder desenvolver com argumentos e selecionadinhos, mas é o tipo de tema que a gente precisa de exemplos também. Não vai ficar só falando assim, saúde preventiva, medicina, né, da prevenção, tem que fazer profilaxia, tem que investir para que não haja a evolução das doenças. Mas e aí, você não dá exemplo nenhum? O seu leitor fica assim, tá, mas me dá um exemplo de doença que poderia ser prevenida. Me dá um exemplo de medidas que previnem determinadas doenças. Tem que colocar então, esses exemplos, né? Exatamente. E tem muitos para colocar. A gente falou de muitos aqui, então, para mostrar que a pessoa está embasada em conhecimento científico para escrever o que está escrevendo. Não está escrevendo um achismo, né? Está escrevendo coisas que... Eu tenho nesse sentido, Bruna, uma recomendação aqui, ó, para o pessoal que é totalmente internautico hoje, né? Existe um filminho de 10 minutos de um colega meu, chamado Paulo Sérgio, que é chamado Políticas de Saúde no Brasil, está no YouTube. Se pudesse assistir, ele elucida assim, é muito compacto, um filme em 12 minutos que vai te ajudar bastante se cair alguma coisa a respeito de saúde pública, de medicina preventiva, e até de um pouco de histórico da saúde no Brasil, esse filminho. Você me passa o link, que daí eu mando para os alunos. Eu passo para você, sim. Depois eu passo para você. É um filme Bom, de 2006. A gente fecha falando de repertório, né? Repertório sociocultural, que você já citou alguns. Eu queria que os alunos participassem. Se alguém aí teve alguma ideia de repertório sociocultural que colocaria na redação. Pode ser um filme, uma obra literária, pode ser uma lei, pode ser falar da ONU, Declaração Universal dos Direitos Humanos, pode ser... um nome. Oi? Um nome, uma pessoa. Um nome importante, né? Um pensador, ou mesmo alguém que fez, né, contribuições importantes aí na área. Vamos lá, gente. Manda pra gente aí uma mensagem no chat, abre o microfone, dê ideias pra gente. Eles são tímidos? Na live eles são, sabe? Porque na aula, Lovato, você precisa ver, na aula eles querem falar todos ao mesmo tempo. Não é com você assim? Na minha aula eles falam todos ao mesmo tempo, eles levantam a mão, eles não deixam eu falar. Na minha eles não falam nada, ficam tudo quietinho.
Sério? Nossa, na minha, assim, se eu não falar para eles pararem, eles não param. Que Ligam a delícia. câmera, eles ligam a Tchau. câmera a todos ao mesmo tempo, trava o sistema, é uma coisa assim. Hoje eles estão tímidos. Ah, mas então tá bom, né, gente? Eu tenho uma referência importante, talvez, bem importante para o Brasil, que é o cientista chamado Oswaldo Cruz. Ele é o fundador da universidade, da universidade que foi a mãe do meu mestrado na UIPG. Naquele tempo, os mestrados precisavam ter uma faculdade que adotasse a nova faculdade que fez o mestrado, e como eu fiz o primeiro ano de mestrado em saúde pública, nós fomos adotados pela Fiocruz, pela Fundação Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz, rapidinho para vocês, foi um cara que entrou na faculdade de medicina com 15 anos. Com 15 anos ele já estava cursando a faculdade. Ele casou com 20 anos, 21 anos, com uma moça muito rica e foi para a França. E lá ele desenvolveu grandes estudos dele em saúde. E veja, um cara tão rico assim, né? Tão privilegiado dentro da área e foi para a área mais pobre da medicina. Quando ele voltou para o Brasil, ele se deparou com a peste bubônica aqui no nosso país, que é aquela peste causada pela pulga do rato, né? E aí ele começou o combate da peste bubônica. E teve caminhos muito difíceis, porque depois ele entrou no combate da febre amarela. As pessoas achavam que a febre amarela ela era causada, era transmitida pelo contato das pessoas, pelo suor, pelo sangue, pela saliva, pelo beijo, pelo abraço. E o Oswaldo Cruz teve que se movimentar muito para provar que não era, que era por um mosquito. E aí ele entrou com as ações de prevenção, né? Entrando nas casas das pessoas e tentando remover os focos dos mosquitos, como é o que se faz com a dengue hoje, né? Foi extremamente combatido pelos políticos contrários a ele na época, né? Então teve grandes dificuldades. Daí, em seguida, ele passou a combater a varíola, né? Começou os surtos de varíola no país. E quando ele começou a combater a varíola, aí a ação foi mais drástica. Aí entra a vacina, Bruno, a história da vacina. Os soldados do exército entravam numa casa e quem tivesse lá eles vacinavam. Vacinavam, queira ou não queira, vacinavam. E daí teve a conhecida revolta da vacina, né? Isso. Que teve lá no Rio de Janeiro. Então eu acho que é uma referência bibliográfica bacana e um nome bem importante para quem quer escrever sobre prevenção, para quem quer escrever sobre saúde, pensar um pouquinho no nosso querido Oswaldo Cruz, patrono da saúde pública e da prevenção na medicina no Brasil. Ele é um cara bacana. Perfeito. A Camila falou aqui no chat que ela falaria da revolta da vacina também. Bacana. Porque esse é um repertório histórico, né? Então você pode falar diretamente da revolta da vacina, ou você pode falar do Oswaldo Cruz, ou você pode falar da varíola, que foi uma das primeiras doenças, se eu não me engano, a primeira doença que passou a ser prevenida com vacina. A vacina surgiu a partir da varíola. Você pode contar a história da invenção, né, de como se descobriu. Agora me fugiu o nome do médico que descobriu. Mas então você não precisa contar tudo, né? Mas fazer um gancho, né? Você pode pegar uma parte, né? Ou você conta a história da revolta da vacina, ou você conta a história da varíola e como que ela passou a ser, matou muitas pessoas, ou você conta um pouquinho sobre o Oswaldo Cruz, né? E a Camila falou do Zé Gotinha, que é a vacina da poliomielite, né? Você pode começar falando do Zé Gotinha, que é o símbolo, mas falar da poliomielite, que é a paralisia infantil, né? E como que foi importante, como é importante até hoje, investir na prevenção dessa doença, né? Então, tem muito. O repertório, ele é um negocinho, a gente não precisa de muita coisa, né? A gente pode contar um livro, uma obra literária, que tem uma pequena história de alguém que morreu de varíola, por exemplo, né? Ou de uma doença que podia ser prevenida. Quantas histórias não tem? Quantos filmes? Né? Então, a gente tem, assim, muita coisa para colocar, né? Daria para a gente fazer uma aula só de repertório. Sim, o pessoal que vai fazer faculdade, vai fazer vestibular numa faculdade que costume cobrar esses temas, né? Poderia dar uma estudadinha aí uma semana antes em alguns autores, alguns repertórios. É bacana lembrar, porque são fatos que às vezes fogem da nossa cabeça. Então, deixar lá umas anotações e
colocar isso na sua revisão, né? Quem for fazer PUC vai fazer uma redação com tema de saúde, né? Espera aí que mais alguém falou. Tem outro cara que nasceu em Ribeirão Preto, Bruna, chamado Sérgio Arouca. Esse cara, ele dá nome para a Escola Nacional de Saúde Pública hoje. Se você colocar Escola Nacional de Saúde Pública na internet, vai jogar lá numa Escola Nacional de Saúde Pública de Portugal, que recebe o mesmo nome e a mesma sigla. Mas se você colocar Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, cai na ENSP, aqui do Brasil. A ENSP é um órgão da Fiocruz, é coligada à Fiocruz, e são das instituições de ciência e tecnologia do mundo mais importantes. Da América Latina, sem dúvida, é a mais importante, e do mundo a mais importante. Então, essa pessoa, esse médico também, sanitarista, que foi político, veja que bacana, ele foi médico e foi deputado estadual, né? Aí vai depender um pouco da tua orientação, não sei, tem que ter algumas precauções, porque ele era extremamente comunista. Então, Isso não importa. Citar isso no texto, às vezes você pega um corretor que está meio mal preparado, e está falando do Sérgio Arouca, esse comunista que eu não quero na minha faculdade. Você dá orientação para os teus alunos, né? Não, eles não precisam se preocupar com essas questões ideológicas, que não vai acontecer, não tem como perder nota por isso. A Luana, que é nossa corretora, nossa colaboradora aí, que trabalha com a gente no final do ano, sempre nos plantões aí, perto das provas, a Luana falou que dá para a gente citar o SUS, né? Que é esse sistema tão característico e tão importante do nosso país, falar do Sistema Único de Saúde, né? Sendo que o Brasil é o único país com mais de 100 milhões de habitantes que tem um sistema universal que atende qualquer cidadão brasileiro ou estrangeiro dentro do nosso território, né? Então, falar um pouco sobre essa instituição, e aí que pensei também, falar da própria Anvisa, que é uma instituição super importante e que trabalha muito em cima da questão da prevenção, né? Falar da instituição e falar do trabalho que ela faz também é repertório sociocultural. Não estando lá na coletânea, isso vai contar para a gente na competência 2, que vale 80 pontos para a nossa redação. Lovato, então é isso, já extrapolamos aí um pouquinho do nosso tempo. Foi super legal, uma conversa, eu falo assim, né, bem só para os mais íntimos, que essas lives, elas me ajudam muito, porque nós da área de redação, a gente é formado em letras, né, a gente não tem conhecimento para aprofundar em todos os temas, então a gente traz os professores de outras áreas justamente por isso, porque daí a gente tem uma ajudinha aí, um apoio, né, os alunos estão todo dia, né, tendo aulas de várias áreas do conhecimento. Nós, professores de redação, a gente já está longe dessas aulas faz tempo, né? Então é muito importante. Eu tenho aprendido muito nessas lives. Eu quero agradecer a sua participação. O Robert chegando aí, ó, tá mandando um abraço para você. O Robert vai ser o próximo que eu vou convidar. Pensa aí num tema, Robert, porque eu já não tenho mais ideia nenhuma. Acabou as minhas ideias. E o Robert obrigado vai falar sobre troca de fraldas. A gente vai falar sobre fraldinhas, né? Como sobre ser pai na adolescência. E agradecer aos professores que passaram por aqui. Eu vi o Boing aí uma hora aqui também assistindo a gente, a professora Luana, a professora Neuza, que também estava aqui. Oi, o Deps também passou por aqui. E todos os alunos que estiveram com a gente aqui durante a nossa live. Legal. E depois os que assistirem aí a nossa gravação. Ó, um bilhetinho mandaram aqui para você. Ai, que lindo. Obrigado, saudades, professora Bruna, professor Lovato. Muita saudade dos nossos alunos. O porteiro deixa ali para mim por baixo da. Eu vou fazendo a live e aparecendo embaixo da minha porta. Veja que coisa esquisita. Que coisa louca, né? Manda um beijo aí para essa sua porteira. É a tua fama, Bruna, é a tua fama. Ah, é a minha fama, né? Manda um beijo. Ela é porteira, ela dá previsão do tempo, né? Traz água, né? Um beijo, viu? Então é isso. Então é isso, Love. Em breve estaremos juntos aí na sala dos professores e em outros momentos na praia e assim vai, né? Isso aí. Beijo para todos vocês que participaram aí. Obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Continue incentivando e participando das aulas da Bruninha, porque ela é uma fera e vai ajudar vocês a colocarem os 2 pezinhos dentro da universidade, pode ter certeza. Redação é muito importante, tá? Redação é importante e precisa de todas as áreas do conhecimento. Então, não desanimem, galera. Vamos continuar aí
firme e forte no nosso propósito, a gente está chegando cada vez mais perto deles, então é o momento da gente ficar ainda mais focado. Obrigada, Larissa. Vocês é que são incríveis. A gente está É aqui por verdade. vocês. Então é isso. Boa noite, gente. Bom resto de semana. Eu vejo vocês amanhã na aula. E, Love, daqui a pouco estamos juntos, se Deus Tá, quiser. Bruninha. Beleza, um beijo, pessoal. Até quarta-feira. Obrigada, foi incrível. Obrigada pela live. Obrigada pela presença. Até mais. Até. Tchau. Muito obrigado, Robert. Tchau, Rob.